Levei-a a um lugar bonito no Quênia e pedi-a em casamento. É muito romântico. Há um verdadeiro romantismo nisto. O palácio silencia. O sol da manhã sobre Windsor surge através de uma névoa pálida, a sua luz roçando a pedra antiga do palácio como uma mão hesitante. Era um dia que deveria ter sido comum, de calma, rotina e suave ordem real. Mas algo estava errado. O silêncio dentro do palácio era pesado. Um silêncio que sustém a respiração. Os longos corredores, outrora repletos do murmúrio tranquilo dos funcionários e do eco suave dos sapatos lustrados, pareciam agora pesados, suspensos no tempo. Os passos tornaram-se mais suaves, os sussurros persistiram, e até o tic-tac do relógio de pêndulo no corredor oeste parecia relutante em quebrar o silêncio. Os conselheiros reais moviam-se com uma urgência contida, lançando olhares para as portas fechadas, evitando perguntas a que não conseguiam responder. Durante dias, a especulação espalhou-se pelo mundo exterior como uma maré inquieta. Agências noticiosas, correspondentes reais e súbditos leais aguardavam notícias sobre a princesa de Gales. O palácio emitira comunicados cuidadosamente elaborados, breves e compostos, mas a atmosfera interior contava outra história. Por detrás da calma dourada da linguagem oficial, instalava-se um temor silencioso. Caterina, amada por milhões, estava internada num hospital há várias semanas. O público foi informado de que ela estava a recuperar, a descansar e rodeada pela família. Mas a verdade dentro dos muros do palácio era muito mais frágil. Os médicos entravam e saíam da sua suíte privada com uma precisão solene. A ala médica, normalmente escondida da vista, tornara-se o centro das preocupações de todo o reino. O príncipe William não se afastava dela por longos períodos. As pessoas que lhe eram próximas diziam que quase não falava, a não ser que fosse necessário. Dormia apenas quando o cansaço o obrigava e, mesmo assim, nunca profundamente. A sua vida resumia-se a um único propósito: estar perto dela, ter esperança e rezar. Havia algo de silenciosamente devastador na sua postura. Para o mundo exterior, permanecia com a aura de dever cumprido, estoico e firme, um pilar da monarquia. Mas, em particular, a máscara começara a ruir. A tensão era visível nos olhos que antes transmitiam uma calma segurança. A voz que conduzia cerimônias e discursos vacilava agora ao pronunciar o seu nome. A manhã daquele fatídico dia começou como todas as outras, até que uma enfermeira apareceu ao fundo do corredor. A sua postura era profissional, o seu rosto sereno, mas os seus olhos denunciavam o tremor oculto. Aproximou-se devagar, respeitosamente, e parou diante dele. Ela está a perguntar por si, Sua Alteza Real. Era uma frase simples, mas naquele instante, o tempo pareceu perder a sua ordem. O mundo fora da imprensa, da cerimônia e das expectativas deixou de existir. Para além daquela porta, só havia aquele quarto. William levantou-se em silêncio, respirando com dificuldade. Já tinha atravessado muitas portas na vida, entrando em câmaras municipais, zonas de guerra e grandes salões, mas nenhuma lhe pareceu tão intimidante como aquela. Ao passar, o zumbido abafado dos equipamentos médicos encheu o ar. O ritmo constante da vida medido em pulsos digitais. Catherine jazia na sua cama, o rosto pálido, mas radiante de uma forma que só ela conseguia ser. Grace acompanhara-a sempre como a luz do sol, mesmo nos lugares mais sombrios. Ela virou a cabeça e sorriu levemente ao vê-lo. Aquele sorriso, o mesmo que tinha encantado o mundo, não continha medo, apenas paz. William pegou-lhe na mão. Era algo frio, delicado, mas firme, com uma espécie de força silenciosa. Durante um longo momento, nenhum dos dois disse nada. O silêncio deles dizia tudo o que as palavras não conseguiam expressar. O homem que antes se apresentava perante as nações, via-se agora impotente perante a mulher que amava. Finalmente, ela falou. A sua voz era suave, quase um sussurro, mas cada palavra parecia gravar-se no ar. Meu amor, começou ela, promete-me que continuarás a sorrir para eles. Franziu ligeiramente a testa, ainda sem entender. Para quem? Perguntou gentilmente. Por eles e pelo povo, respondeu ela, com a voz trêmula, mas firme no espírito. Precisam de ver esperança nos seus olhos, mesmo quando eu partir. A palavra partir pairava entre eles, frágil e definitiva. O peito de William apertou. Sabia que esse momento poderia chegar, mas saber e aceitar não eram a mesma coisa. Não fales assim, sussurrou, pressionando a mão dela contra os lábios. Está a ficar mais forte, mas Catherine limitou-se a sorrir novamente. Um sorriso lento e compreensivo que lhe chegou aos olhos. Foste sempre a minha força, disse ela suavemente. E eu sempre fui a tua paz.
As palavras dela despedaçaram-no de uma forma que nenhuma tragédia pública jamais conseguiria. A enfermeira, apercebendo-se da sacralidade do momento, saiu silenciosamente do quarto, deixando-os em sagrada privacidade. A luz da manhã filtrava-se pela janela do hospital, banhando-a em tons dourados. Era o tipo de luz que pertence às memórias. Ela olhou-o com calma determinação. "Quero que conte as histórias das crianças", murmurou ela. "Faça-os rir. Deixe-os sentir alegria quando pensarem em mim. Não quero que os vossos corações se lembrem da tristeza." William engoliu em seco, com a voz trêmula. "Catarina, por favor." Ela estendeu a mão, roçando-a na face dele, os olhos fixos nos dele. "Ambas sabemos que algumas despedidas começam muito antes de serem ditas", disse ela. "Mas este não é o fim. Quando vires o George sorrir, quando a Charlotte cantar, quando o Louis se rir das tuas piadas parvas, lembra-te, meu amor, eu estarei lá." Fechou os olhos, incapaz de conter as lágrimas que agora lhe escorriam pelo rosto. Durante anos, ensinaram-lhe que a emoção nunca deveria romper a armadura do dever. Mas, naquele momento, o dever era irrelevante. O que importava era o amor, aquele que transcende os títulos, as coroas e os reinos. Ela fez uma pausa, a respiração curta, o olhar ainda terno. "O céu", sussurrou ela, "tem a sua própria maneira de permanecer por perto." E depois veio o silêncio. Não aquele tipo de silêncio que parece vazio, mas aquele que carrega peso, aquele que persiste porque contém algo eterno. William baixou a cabeça, o corpo a tremer suavemente. O único som na sala era o zumbido tênue das máquinas e o badalar abafado do relógio do palácio, a bater à meia-noite. Lá fora, o reino continuava em movimento, alheio ao facto de que, dentro daquelas muralhas, o seu futuro rei acabara de perder o seu maior amor. Encostou a testa à mão dela, sussurrando palavras destinadas apenas a ela. Promessas, desculpas, memórias tecidas em lágrimas. Quando finalmente se levantou, os ombros estavam pesados, o coração despedaçado, mas de alguma forma ainda batia, porque mesmo na morte, ela deixara-lhe um propósito. Enquanto ele caminhava de volta pelo corredor, a enfermeira estava a esperar. Os seus olhares cruzaram-se e nenhuma palavra foi necessária. O silêncio, porém, tornou-se ainda mais profundo desta vez, espalhando-se pelo palácio como um sudário. Algures para lá daqueles muros de pedra, o mundo ainda acreditava na recuperação, na esperança, em mais uma atualização oficial. Mas em Windsor, todos sabiam. Algo sagrado tinha chegado ao fim. E pela primeira vez em muito tempo, o palácio, os seus retratos, os seus lustres, os seus ecos infinitos de linhagem, sentiram a dor como qualquer lar comum. O seu último sussurro. O quarto ficou em silêncio. Uma espécie de quietude que parece suster a respiração, suspensa entre dois mundos. A equipa médica tinha se retirado para o corredor exterior e até o bip dos monitores parecia mais suave, como se as próprias máquinas entendessem que estavam a invadir algo sagrado. O príncipe William permaneceu ao lado da cama de Catherine, imóvel, exceto pelo aperto dos seus dedos em torno dos dela. Queria dizer algo, qualquer coisa, mas sentia a garganta presa. Cada palavra parecia demasiado pequena, demasiado frágil para carregar o peso do que permanecia por dizer entre eles. Ela encarou-o durante muito tempo, como se estivesse a decorar o seu rosto. A força no seu olhar era impressionante. Ali estava a mulher que estivera ao seu lado no meio de tempestades públicas e incertezas privadas, em cerimônias intermináveis e risos tranquilos em casa. A mulher que equilibrara a coroa e a maternidade com graciosidade e que agora, mesmo na sua fragilidade, emanava uma majestade serena. "Lembras-te?" perguntou ela suavemente. "Da primeira vez que levamos o George à varanda?" William assentiu, esboçando um leve sorriso. "Disseste-me para não acenar muito, senão ele pensaria que era uma brincadeira." Uma suave gargalhada escapou-lhe dos lábios, delicada e logo se dissipou. "Acenaste demais", ela sussurrou. Tentava sempre fazê-lo rir, mesmo quando o mundo inteiro estava a olhar. A mão dela tremeu na dele, e ele firmou-a delicadamente. A insignificância daquele momento, uma memória partilhada de risos, parecia imensa. Lá fora, uma nação já se preparava para as notícias. Lá dentro, duas almas agarravam-se a fragmentos de uma vida comum que um dia parecera eterna. "Prometa-me", disse Catherine após uma pausa, com a voz agora mais fraca, "que nunca deixará que se esqueçam do som das gargalhadas nesta casa." Ele fechou os olhos. "Prometo", disse, com a voz embargada. Ela sorriu levemente, uma satisfação silenciosa a suavizar-lhe as feições. "Sempre foste bom a cumprir promessas, exceto a de atender menos chamadas noturnas." Quase riu em meio às lágrimas.
Nunca me deixou esquecer isso, não é? Os seus olhos voltaram-se para o teto, onde a luz da manhã começava a transformar-se em tons dourados. Não tenho medo, disse ela de repente. Pensei que estaria, mas não estou. William sentiu as palavras atingirem-no como um golpe. Catherine virou-se para ele, o olhar calmo, quase luminoso. Vi demasiada bondade para temer o que está para vir. Vi isso em ti, nas crianças, nas pessoas que conhecemos. É a isso que quero que se agarre. Abanou a cabeça, com lágrimas a escorrer pelo rosto. Não fale assim. Encontraremos outra forma. Ainda há esperança. Há sempre esperança, disse ela suavemente. Mas às vezes apresenta-se de forma diferente do que esperamos. É por um instante. Os seus olhos voltaram-se para a janela, onde a luz do sol brincava contra o vidro. Parecia distante, como se já conseguisse ver algo para além das paredes, para além da dor. Disseste-me uma vez, murmurou ela, que o amor nos torna corajosos. Tinha razão. Ele mal conseguia respirar. Deste-me coragem, disse ele. Seguiu-se um silêncio, suave, pesado, eterno. Ela olhou para ele novamente, os seus lábios movendo-se ligeiramente. Inclinou-se para mais perto para ouvi-la. Promete-me outra coisa, sussurrou ela. Qualquer coisa. Quando sorrir em público, não deixe que seja por obrigação. Deixe que seja pela vida. Deixe que seja porque ainda acredita no que começamos juntos. William pressionou a mão dela contra o peito. Não sei fazer nada disto sem ti. Os dedos dela moveram-se fracamente, roçando nos dele. Já sabe, disse ela. Só ainda não viu. Um leve arrepio percorreu o seu corpo e a sua respiração tornou-se mais lenta. Cada segundo parecia suspenso. Ele queria chamar os médicos, parar o tempo, implorar por mais uma hora, mas ela olhou-o com um ligeiro aceno de cabeça. Fique, sussurrou ela. Ele ficou. Ela voltou a sorrir, aquele sorriso suave e radiante pelo qual o mundo se apaixonou. Diga às crianças, disse ela, fazendo uma pausa para recuperar as forças, que as amo para além das palavras, que nenhuma distância nos pode tirar isso. E quando elas crescerem, diga-lhes que vi o paraíso nas suas gargalhadas. O coração de William apertou-se silenciosamente. Encostou a cabeça na mão dela. Eu vou contar-lhes, sussurrou. O relógio lá fora bateu uma vez. Um toque silencioso que pareceu marcar o instante entre a respiração e a eternidade. Os olhos de Catherine começaram a fechar-se. A sua voz tornou-se um sussurro. Quando vires as crianças, sorri, sussurrou ela. Ver-me-ás a mim. E quando o mundo parecer demasiado pesado, lembra-te, meu amor, que o céu tem a sua própria maneira de se manter por perto. As suas palavras pairaram no ar calmo, frágeis e eternas. As lágrimas de William caíram livremente, sem controlo. Já tinha chorado antes, mas nunca assim. Nunca com a impotência de um homem que daria tudo por mais um bater do coração ao lado dela. Beijou-lhe a testa, sussurrando palavras que só ela conseguia ouvir. Amo-te, para sempre. Por um breve instante, os seus dedos apertaram-se nos dele, um último eco de vida, de ligação. Depois a sua mão ficou imóvel. As máquinas zumbiram suavemente. A luz da manhã invadiu-lhe completamente o rosto. William baixou a cabeça e chorou. O som não foi alto. Era um silêncio reverente, humano, o tipo de luto que não procura testemunhas. Uma enfermeira entrou silenciosamente, com a expressão serena, mas os olhos marejados. Olhou para William, depois para a figura imóvel da princesa, e fechou silenciosamente a cortina. Lá fora, o relógio do palácio voltou a tocar, o som ecoando pelo pátio. A vida continuava como sempre. Mas, dentro daquelas paredes, o mundo tinha mudado para sempre. William permaneceu sentado, segurando a mão dela muito depois de a sala se ter esvaziado. As suas lágrimas tinham secado, deixando para trás a dor silenciosa de algo sagrado. Olhou-a uma última vez, memorizando a serenidade que persistia no seu rosto, o tênue traço de paz, como se ela tivesse simplesmente adormecido. Quando finalmente se levantou, a enfermeira esperava-o perto da porta, estendendo-lhe um pano dobrado para que lhe limpasse a cara. Ele assentiu com a cabeça, mas não disse nada. As palavras já não pareciam suficientes. Saiu para o corredor onde o médico real o aguardava. O homem fez uma vênia respeitosa, murmurou algo que William mal ouviu e afastou-se. Cada passo por aquele corredor parecia mais pesado do que o anterior. Passou por retratos de antepassados, monarcas, soldados, reinas, todos emoldurados num silêncio dourado. Pela primeira vez, sentiu a insuportável solidão do legado. A coroa, a linhagem, o destino. Nada disto poderia remediar o que acabara de perder. Ao chegar à porta do corredor da capela, parou. Voltou-se mais uma vez para o quarto que deixara para trás. A sua voz era quase inaudível, um sussurro que apenas as paredes conseguiam ouvir. Boa noite, meu querido.
E com isto, o futuro rei entrou na noite mais longa da sua vida. O rescaldo dentro dos muros. Os corredores de Windsor nunca foram feitos para carregar luto. Tinham presenciado coroações, jubileus e a história gravada em cerimônias, mas naquela manhã só havia silêncio. O tipo de silêncio que se move como névoa através de pedras antigas e madeira polida. Os criados moviam-se suavemente, incertos se deviam falar ou curvar-se, como se o próprio ato de reconhecimento pudesse perturbar o ar frágil. O príncipe William estava sentado sozinho na capela, onde o leve aroma das velas se misturava com o mármore frio e os ecos das antigas orações. O seu casaco militar jazia ao seu lado, esquecido. O herdeiro da coroa tornara-se simplesmente um homem de luto pela sua mulher. A luz da manhã filtrava-se pelos vitrais e pelos fios de carmesim e azul, espalhando-se pelos bancos como uma pintura de tristeza. Ele não chorou alto. A sua dor era silenciosa, interna, daquelas que se instalam nos ossos e se recusam a ir embora. Durante algum tempo, ninguém se aproximou dele. Até os cortesãos que serviram gerações de monarcas pareciam perdidos. Finalmente, foi Camilla, a rainha consort, quem entrou. Os seus passos eram suaves, o seu rosto pálido, mas sereno. Ela não disse nada ao princípio, apenas caminhou em direção a ele e pousou uma mão delicada no seu ombro. Aralev, murmurou William, com a voz quase inaudível. Cada divisão em que ela entrava parecia viva. Os olhos de Camilla brilharam enquanto ela assentia. E ela ainda é, William, disse ela baixinho. A luz não se apaga. Simplesmente muda de forma. Virou-se então para ela, a sua expressão desprovida da compostura real que o mundo tão bem conhecia. Como continua a respirar? Perguntou ele suavemente. Quando o ar já não lhe parece pertencer? A resposta de Camilla surgiu após uma longa pausa. Lembra-se de que o ar está repleto deles. Cada respiração transporta o amor que nunca partiu. Era o tipo de resposta que só poderia vir de alguém que conheceu a perda profundamente e aprendeu a viver com ela. Do lado de fora, no pátio do palácio, os preparativos já tinham começado. O chefe de imprensa reunia-se discretamente com assessores reais, escolhendo as palavras para o inevitável anúncio. O palácio confirmaria o falecimento em paz, rodeado pela família. Ensaiaram a frase, garantindo que transmitia dignidade sem excesso de emoção. Mas lá dentro, por detrás da formalidade, os corações partiam-se. Noutrala, o rei Carlos esperava. Envelhecera anos em questão de horas. A voz firme da monarquia, aquela que guiara o seu filho por inúmeros deveres, estava agora embargada pela tristeza. Quando William finalmente entrou no escritório do pai, os dois entreolharam-se, sem palavras, unidos não pelo protocolo, mas pela perda partilhada. Charles levantou-se da cadeira, sem discursos, sem cumprimentos formais, simplesmente abraçou o filho. Os ombros de William tremeram contra o peito do pai, o herdeiro do trono a desabar nos seus braços. Não tenha pressa, sussurrou Charles. A nação esperará. Mas William, sempre o soldado, abanou a cabeça negativamente. Ela não gostaria de atrasos. Ela gostaria que eu continuasse pelas crianças. A sua voz vacilou na última palavra. O rei assentiu, mas os seus olhos não demonstraram compreensão. Então, que a nação se lamente convosco, disse ele suavemente. Não precisa de carregar isso sozinho. Ao anoitecer, iniciou-se a primeira vigília. O sol mal se tinha posto quando as velas começaram a acender-se à porta do palácio de Buckingham. Milhares juntaram-se em silêncio, transportando flores, fotografias e cartas. Nenhuma ordem real os convocara. Vieram simplesmente movidos pelo amor, pelo choque, pelo instinto de lamentar a mulher que era mais como família do que realeza. As equipas de televisão chegaram, mas falavam em sussurros. Os repórteres abandonaram a urgência habitual e as suas palavras suavizaram-se pela sinceridade. A nação aguarda, disse um pívor em voz baixa, a confirmação daquilo que muitos já temem. De regresso ao palácio, William sentou-se com os filhos. O quarto das crianças parecia dolorosamente inalterado. Os mesmos livros, os mesmos brinquedos, o leve aroma do perfume de Catherine, ainda impregnado nas almofadas que beijara para lhes dar as boas noites. George estava sentado mais perto dele, com a mãozinha pousada no joelho do pai. Os olhos de Charlotte, arregalados e incertos, percorreram o olhar dos irmãos. Louis encostou-se ao braço de William, demasiado jovem para compreender a permanência da perda, mas pressentindo a mudança no ar. William engoliu em seco antes de falar. A mamã amava-te mais do que as palavras podem expressar, sussurrou, forçando a voz a manter-se firme. E ela contou-me algo só para nós. George ergueu o olhar, com o lábio a tremer. O que é que ela disse? Papá? Guilherme hesitou.
A recordação da voz dela era ao mesmo tempo reconfortante e insuportável. Ela disse que quando nos virmos sorrir, também a veremos. Que cada vez que nos rirmos, ela estará por perto. Por um instante, nenhum deles disse nada. Então, Charlotte sentou-se no colo dele, sussurrando, ela consegue ver-nos agora? A garganta de William fechou-se. Sam, meu querido, ela está a observar-nos agora. Lewis, mal compreendendo, apontou para a janela. Ela está entre as estrelas? William sorriu no meio das lágrimas. Sam, talvez seja a mais inteligente. A sua inocência era mais profunda do que qualquer manchete poderia alguma vez ser. Apesar de todos os séculos de história da realeza que os rodeavam, aquilo era simplesmente um pai a segurar os filhos, uma família despedaçada, mas que ainda respirava. No corredor, exterior, Carol e Michael Middleton permaneciam em silêncio, abraçados. Tinham se mantido dignos em todos os capítulos da vida real de Catherine, mas agora eram simplesmente pais de luto pela filha. Os funcionários do palácio, endurecidos por décadas de serviço, desviavam o olhar, muitos lutando contra as suas próprias lágrimas. Nessa noite, Windsor dormiu inquieto. O palácio, tantas vezes repleto de preparativos para cerimônias e eventos de Estado, parecia agora um mausoléu. Os retratos dos monarcas do passado observavam em silêncio pintado, como se até eles pudessem sentir a mudança na ausência de luz onde antes reinava. Por volta da meia-noite, William regressou à capela. Acendeu uma única vela no altar onde se tinha sentado nessa manhã. A chama tremeluziu fracamente a princípio. Depois estabilizou, o seu brilho refletindo-se nos seus olhos marejados de lágrimas. Ajoelhou-se, com as mãos entrelaçadas frouxamente, a voz um sussurro. Obrigado, disse ele. Não deu mais pormenores. Não havia necessidade. As palavras carregavam tudo. Gratidão, tristeza, amor, fé e a frágil aceitação de que a mulher que definira o seu mundo lhe deixara uma missão muito maior do que ele próprio. Ao longe, o vento soprava pelos jardins, agitando as magnólias que ela tanto amava. Era um som grave, quase imperceptível, mas William ouviu-o. Era como se o próprio mundo suspirasse com ele. Ao amanhecer, a assessoria de imprensa divulgou o comunicado, 37 palavras escolhidas com cuidado e enviadas para todo o mundo. A princesa de Gales faleceu em paz, rodeada pela família. A sua bondade, coragem e graça serão recordadas pelo mundo que ela tão profundamente tocou. A notícia espalhou-se com silenciosa devastação. Os sinos tocaram por cidades e vilas, as bandeiras foram colocadas a meia haste. Enquanto o sol nascia mais uma vez sobre Windsor, o palácio permaneceu imóvel, o seu coração transformado para sempre. A nação está de luto. A notícia chegou logo após o amanhecer. Nossos ecrãs de televisão, telefones e rádios. O anúncio ecoou como um sino distante. A princesa de Gales faleceu em paz, rodeada pela sua família. Por um breve instante, a Grã-Bretanha parou. Os passageiros pararam abruptamente. Os lojistas hesitaram antes de abrir as portas. O murmúrio de uma nação que desperta transformou-se em descrença coletiva. Em Londres, os primeiros a chegar ao Palácio de Kensington não foram repórteres, mas cidadãos. Mães com carrinhos de bebê, veteranos condecorados. Crianças em idade escolar a segurar flores colhidas à mão. Reuniram-se nos portões de ferro negro, os mesmos portões que décadas antes tinham transbordado de homenagens a outra princesa precocemente perdida. Ramos delírios, rosas e flores silvestres de jardins locais começaram a acumular-se contra a grade, cada um com um bilhete escrito à mão. Ela era a nossa esperança. Lia-se num cartão. Outro dizia simplesmente, obrigada, Catherine, por nos ensinares a graça. Ao meio-dia, a multidão já contava com milhares de pessoas. As câmaras de televisão registravam tudo, mas os repórteres falavam baixo, como se temessem quebrar a vênia. Pela primeira vez, até a imprensa britânica pareceu humilde perante a solenidade do momento. Na abadia de Westminster, os grandes sinos tocaram, o seu ritmo solene cortando o ar outonal. Bandeiras por toda a Commonwealth foram colocadas a meia haste. Em Edimburgo, Sydney, Ottawa e Wellington, as vigílias públicas surgiram espontaneamente. Velas tremeluziam nos pátios das igrejas e estranhos davam as mãos em silêncio. No Street, James's Park, em Londres, um coro de crianças cantava baixinho sob os salgueiros chorões. As suas vozes tremiam de inocência, elevando-se pelo ar frio da manhã em honra da mulher que se ajoelhou ao lado de tantas crianças nos hospitais e nas escolas, que fez da bondade um dever. No interior do castelo de Windsor, a família real movia-se com uma precisão ensaiada, mas não se tratava de uma cerimônia.
Os cortesãos usavam braçadeiras pretas e a sua compostura era frágil. A cozinha real interrompeu a sua agitação habitual. Até os guardas junto às portas se comportavam com uma quietude mais serena, como se soubessem que o olhar da nação não estava voltado para a pompa, mas para a dor. O príncipe William não apareceu em público nesse dia. Permaneceu com os filhos, protegendo a pouca privacidade que lhes restava. Nos seus aposentos privados, uma chuva miudinha riscava os vidros das janelas. George estava ao lado dele, a observar as gotas de chuva a correrem pelo vidro. Papá, parece que o céu está a chorar, sussurrou. William colocou a mão no ombro do filho. Sam, disse ele baixinho. Talvez o céu também sinta a falta dela. Nessa tarde, o rei Carlos discursou à nação a partir do palácio de Buckingham. O discurso foi breve, ponderado, sincero e, de forma invulgar, pessoal. A sua voz tremeu apenas uma vez, ao pronunciar o seu nome. Ela trouxe calor a todos os cantos da nossa família e a todos os corações que tocou nesta nação, disse ele. O seu exemplo de serviço continuará a ser uma luz orientadora para todos nós. Por toda a Grã-Bretanha, as pessoas choraram. Em pequenas aldeias, os sinos das igrejas juntaram-se ao coro de luto. Na televisão, os historiadores estabeleceram paralelos com a morte da princesa Diana, embora o fizessem com cautela. A história de Catarina era única, a de uma rainha moderna em espírito, uma mulher que carregava séculos de tradição com uma humanidade genuína. Em Westminster, o arcebispo de Cantuária fez uma breve reflexão. Ela mostrou-nos que a compaixão não tem de se curvar ao poder, que a bondade é uma forma de coragem, disse, com a voz a ecoar pela imensidão da catedral. Nos hospitais que visitou, as enfermeiras acenderam velas em sua honra. Nas escolas primárias de toda a Inglaterra, os professores falaram aos alunos sobre o seu trabalho de caridade. As crianças desenharam retratos do seu rosto sorridente e deixaram-nos nas janelas da sala de aula. Num canto tranquilo de Berkshire, Carol e Michael Middleton estavam sentados juntos, com os rostos marcados pela dor. Para eles, não se tratava de uma tragédia real, mas da perda de uma filha que outrora fizera bolos na sua cozinha e se ria das coisas mais simples. Nunca tentou ser perfeita, sussurrou Carol a uma amiga. Ela só tentava ser simpática. Nessa noite, a chuva parou. As nuvens dissiparam-se, revelando um trecho de céu azul claro sobre Londres. Exatamente às 8 horas, o palácio organizou um momento de reflexão nacional. Em todo o Reino Unido, as luzes apagaram-se. O Big Ben permaneceu em silêncio. As cidades pararam. Milhões acenderam velas nas suas janelas. Em Windsor, William estava no terraço com os filhos. O brilho das velas refletia-se nas janelas do palácio. Embaixo, um mar dourado que se estendia até onde a vista alcançava. Charlotte encostou-se ao seu braço e sussurrou. A mamã gostaria de todas as luzes. Sorriu levemente, com os olhos a brilhar. Sam, meu amor, disse ele. Ela aceitaria. Na manhã seguinte, os jornais de todo o mundo estamparam a mesma imagem. O retrato de Catarina emoldurado por uma luz suave, sob a manchete, a princesa do povo renascida. Os comentadores elogiaram a sua humildade, a sua compaixão e a sua recusa em se distanciar daqueles a quem servia. Ela tinha redefinido o significado de ser da realeza, não através do espetáculo, mas antes através da presença. No Parlamento, a voz da primeira-ministra embargou ao discursar. Sua Alteza Real ensinou-nos que a verdadeira liderança reside na empatia. Ela permanecerá não só na história, mas também nos nossos corações. Mesmo aqueles que nunca a tinham conhecido, sentiram a sua ausência como a perda de um membro da família. Estranhos deixaram flores a alguém que só tinham visto em ecrãs, mas que, de alguma forma, sentiam que conheciam. O luto da nação transcendeu os protocolos. De regresso a Windsor, os preparativos para o funeral começaram discretamente. Os planos, elaborados anos antes sob o nome de código Operação Lily, estavam agora a ser postos em prática. O palácio garantiria a dignidade, mas William fez um pedido, nada de ostentação excessiva. Ele queria que a sua despedida refletisse quem ela tinha sido, elegante, humilde e radiante na sua simplicidade. Com o passar dos dias, a família real fortaleceu-se e uniu-se. A rainha consorte supervisionou os detalhes da cerimônia. O rei reunia-se diariamente com os seus conselheiros, mas todos os olhares se dirigiam para Guilherme, que em breve teria de encarar a nação, a porta fechada. Ensaiando o seu discurso para a cerimônia, permanecia numa sala vazia, lendo em voz alta para o ar. Ela era a minha bússola, disse ele suavemente. Ela mostrou-me como liderar sem dureza, como servir sem orgulho. A sua voz vacilou ao chegar às palavras.
Ela disse-me para continuar a sorrir. Baixou o jornal e olhou pela janela em direção ao pátio lá embaixo. O cheiro a chuva persistia, misturado com o leve perfume das flores que inundavam os portões. Mais adiante, a multidão continuava a crescer. As suas velas refletiam nas poças ao longo da estrada. O som de soluços baixos ecoou pelo ar calmo. E nesse instante, parado à janela de Windsor, o príncipe William compreendeu o que ela quisera dizer com o seu último sussurro. O céu tem a sua própria forma de permanecer por perto. O legado que ela deixou. Passaram semanas. Embora o tempo parecesse agora correr de forma diferente, mais silencioso, mais pesado. Como se o próprio mundo tivesse parado para se ajustar à sua ausência. O palácio retomou a sua rotina, mas o ritmo era mais lento, mais suave. Os cortesãos falavam em tom baixo. Os passos ecoavam durante mais tempo nos corredores. Até os jardins, tantas vezes repletos de risos e música, pareciam ainda lamentar a sua ausência. Contudo, no meio da quietude, algo de belo começou a surgir. O mundo não se esqueceu de Catherine. Foi recordada com uma ternura raramente concedida àqueles que detêm o poder. O seu rosto adornava murais, as suas palavras apareciam nas salas de aula. O seu trabalho, especialmente com crianças e saúde mental, continuou a florescer através daqueles que ela inspirou. A sua bondade tornara-se algo vivo, passando de mão em mão, recusando-se silenciosamente a desaparecer. O príncipe William sentia-o acima de tudo. Todas as manhãs, acordava com o som abafado da vida a continuar do lado de fora da sua janela. Os funcionários a cumprimentarem-se, os cavalos no pátio, a primeira carruagem a partir para os compromissos oficiais. Era estranho como o mundo podia continuar a girar enquanto o coração permanecia imóvel. Mas depois ouvia risos leves e espontâneos vindos do corredor. E sabia que as crianças estavam acordadas. E naquelas gargalhadas, ele ouvia-a. Recomeçou a levá-los a passear, como ela tanto gostava de fazer, pelos jardins de Windsor, sob as magnólias e pelos caminhos estreitos à beira da água. George caminhava à frente, com as mãos nos bolsos, tentando parecer adulto. Charlotte colhia flores silvestres para a mesa. Louis saltava de uma árvore para outra, perseguindo a sua sombra. William seguia-o em silêncio, a sua tristeza atenuada pela gratidão. Em público, a transformação era subtil, mas inconfundível. A sua postura mantinha-se régia, mas os seus olhos revelavam uma nova profundidade. Havia neles um calor, uma suavidade nunca antes vista. Já não falava apenas por dever. Ele falava com o coração. Nas suas aparições públicas, demorava-se mais tempo com as crianças. Apertava as mãos com mais firmeza, olhava as pessoas nos olhos. O mundo inteiro podia ver isso. O amor transformará-o. Quando chegou a hora da cerimônia de homenagem, Windsor estava novamente envolta numa pálida névoa. A capela de São Jorge erguia-se solene e dourada sob a luz da manhã, tocando os seus sinos com suave reverência. Dignitários estrangeiros, líderes mundiais e milhares de cidadãos enchiam o local. Apesar da grandiosidade, o ambiente era intimista, mais parecido com uma reunião familiar do que com uma cerimônia de Estado. Lá dentro, o coro começou a cantar o seu hino favorito, as suas vozes elevando-se em direção ao teto abobadado, cada nota transportando a dor da recordação e a fé silenciosa de um amor que perdura para além dos olhos. As crianças estavam sentadas na primeira fila, de mãos dadas. Os seus rostos estavam pálidos, a sua compostura muito além da idade. Ao lado delas, William permanecia imóvel, com a expressão serena, mas os olhos marejados de cansaço. Quando chegou a sua vez de falar, levantou-se lentamente e aproximou-se do púlpito. A catedral mergulhou num silêncio absoluto. As câmaras do mundo inteiro estavam focadas nele, mas parecia alheio à presença delas. Não falava como um príncipe, mas como marido, pai e um homem que ainda aprendia a viver sem a outra metade do seu coração. Ela era a minha bússola, começou ele, com a voz pausada e calma. Ela mostrou-me que a força e a delicadeza não são opostos, mas sim parceiros. Ela ensinou-me a servir não pela posição, mas pela compaixão. Fez uma pausa, respirando fundo. Catherine acreditava que a bondade podia reconstruir o mundo um ato de cada vez. E tinha razão. Vejo-o agora nos nossos filhos, nas pessoas que ela tocou, nas inúmeras vidas transformadas pela sua devoção silenciosa. Olhou para baixo brevemente, a sua compostura vacilando. Disse-me antes de nos deixar que, quando visse os nossos filhos sorrir, Averia, e vejo todos os dias. Um ligeiro tremor percorreu-lhe a voz. Por isso, peço-vos, continuou, que não lamentem a ausência dela, mas que levem avante o seu exemplo. Vivam a bondade dela, partilhem a bondade dela, deixem que a luz dela vos guie como nos guia.
Quando ele recuou, a multidão levantou-se em silenciosa união. O som de um choro suave encheu o ar, misturando-se com o farfalhar dos programas e o rangido delicado dos bancos. Lá fora, os sinos tocaram mais uma vez. O eco da transmissão ressoou pelos campos e chegou aos corações de milhões de pessoas em todo o mundo. Nos dias que se seguiram, a família real regressou à vida tranquila, mas tudo parecia transformado. William passava as noites a ler histórias para adormecer com a mesma voz que um dia fizera Catherine rir. Começou a visitar as instituições de caridade preferidas dela, muitas vezes sem câmaras, dando continuidade ao seu trabalho, não por obrigação, mas por amor. Cada visita era uma conversa com o seu espírito, cada ato de serviço uma forma de a manter por perto. Encomendou uma pequena estátua no jardim do palácio, não de grandeza ou triunfo, mas de graça. A estátua mostrava Catarina sentada num banco de pedra, sorrindo gentilmente, com as mãos abertas como se acolhesse o mundo. À sua volta, 3 crianças estavam de pé, cada uma segurando uma flor. Por baixo da estátua, uma inscrição dizia: "Onde reina a bondade, o amor nunca morre." O mundo veio vê-la. Os visitantes deixaram bilhetes na sua base, não de luto, mas de gratidão. Cartas de mães, professoras, enfermeiras e desconhecidos que nunca a tinham visto, mas sentiam que a conheciam desde sempre. À noite, quando a multidão se dispersava e as luzes do palácio se apagavam, William costumava passear sozinho pelos jardins. As magnólias brilhavam fracamente ao luar, as suas pétalas tremiam ao vento. Parava diante da estátua, com as mãos frouxamente entrelaçadas, e sussurrava as mesmas palavras que proferira naquele quarto de hospital. O céu tem a sua própria maneira de se manter por perto. E, naquele momento, sentiu a presença dela não como um fantasma ou uma recordação, mas como paz. A história recordaria Catarina como a princesa de Gales, esposa de um futuro rei. Mas, para William, ela continuou a ser algo muito maior, a sua casa, a sua âncora, a sua razão de ser. E através dela, a própria monarquia reencontrou a sua essência. Porque, no final de contas, o seu maior legado não foi a caridade nem a cerimônia. Era um amor silencioso, firme, majestoso na sua humildade. Um amor que recordava ao mundo que, mesmo por detrás de coroas e corredores de poder, pulsa um coração humano, capaz de se partir, capaz de se curar e capaz de ter esperança. A história de Catarina recorda-nos que a graça não se encontra na grandeza, mas na compaixão. Se a viagem dela o emocionou, honre o seu legado demonstrando bondade a alguém hoje. Subscreva para mais histórias da realeza, onde por detrás de cada coroa existe um coração pulsante e por detrás de cada manchete, uma alma humana.